Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui diariamente vemos as mensagens do Espírito Emmanuel, recebidas pela mediunidade de Chico Xavier e reunidas no livro Palavras de Vida Eterna, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Hoje vamos ver a mensagem de número 113. O título da mensagem: Agradeçamos sempre. Interessante, né? Já aqui me reporta a questão de quando acontecem coisas boas, nós agradecemos. Muitas vezes, a maioria das vezes, gostamos de pensar que sempre agradecemos. Mas ele não diz para agradecermos quando acontecerem coisas boas, não é? Agradeçamos sempre, é o título que Emmanuel coloca nesta mensagem, e ele vai destacar para nós palavras de Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 5, no versículo 20, no Novo Testamento. Paulo nos diz, Paulo de Tarso: dando sempre graças a Deus por tudo, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos repetir e vamos ouvir os comentários de Emmanuel. Dando sempre graças a Deus por tudo, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo é aquele ao qual Deus, nosso Pai, delegou a nobre, grave, importante missão de amparar toda a humanidade deste planeta Terra. Então, quando agradecemos, louvamos a Jesus e agradecemos a Deus em nome de Jesus, estamos nos lembrando de que Deus é nosso Pai. Jesus é o irmão maior que nos ajuda nesse caminhar na direção ao Pai, na construção do reino de Deus em nós. Abençoada construção. Comenta então Emmanuel as palavras de Paulo de Tarso. Muita gente pergunta como se pode render graças a Deus pelas dores que sacodem a vida. Entretanto, basta leve reflexão para que venhamos a reconhecer a função renovadora do sofrimento. O sofrimento, na verdade, o sofrimento advém da dor, não é? A dor é aquele convite da vida a pararmos para refletir. A dor nos faz parar, não é? A dor nos faz parar, refletir, rever, reaprender. Ou melhor, muitas vezes, aprender, porque antes estávamos agindo por ignorância, por condicionamento, ainda levados por impulsos não tão nobres. Isso, claro, temos outras muitas e muitas vezes, onde já temos impulsos nobres, onde já realizamos o bem, mas não vamos esquecer que o nosso lado já evangelizado, esse não nos ameaça. É exatamente o lado frágil, o lado que ainda pode cair em tentação se não vigiarmos e não orarmos, é este lado nosso, que ainda está obscurecido, porque é o lado que ainda se mantém imperfeito, somos ainda espíritos imperfeitos. É esse lado que nos ameaça. E é sobre esse lado que precisamos ter atenção, e é exatamente este lado que precisa ser educado, evangelizado. Isso é um processo longo que demanda muito esforço.
nosso e muito investimento da espiritualidade conosco. E isso é o tempo todo. É o tempo todo. Os bons espíritos estão a nos ajudar o tempo todo. Estejamos nós na espiritualidade. Às vezes lemos, estudamos, ouvimos falar de espíritos que estão no umbral chorando ou estão nos abismos, nas trevas, e esses espíritos estão lá presos em si mesmos, na sua ignorância, na sua rebeldia, mas nunca sós. Nunca sem os espíritos superiores a acompanharem cada passo desses corações que estão temporariamente apartados do Pai, como nós um dia lá atrás estivemos. Então, o olhar, o cuidado, a atenção da espiritualidade superior junto a cada um de nós é contínua, imensa. Fazem esforços que nós não temos ideia de quantos esforços fazem para nos ajudar, e muitas vezes, é verdade, nos sentimos sós, principalmente quando bate a dor. É compreensível exatamente pelo nosso estágio atual ainda. Nós sabemos que não estamos sós, mas mesmo assim nos sentimos sós, porque às vezes estamos com pena de nós mesmos. Estamos ainda com dificuldade de aceitar o que está a acontecer. Ah, mas o que está acontecendo, como é que eu vou agradecer se sequer eu estou aceitando o que está acontecendo? Complica, não é? Verdade. Voltemos aí, mano. Atravessaste longo período de enfermidade, da qual te refazes. Dificilmente. Não tinha uma vírgula, não. Tinha uma vírgula e eu não respeitei a vírgula, vou reler do início. Atravessaste longo período de enfermidade, da qual te refazes dificilmente. E se ouvires a própria consciência, perceberás que a moléstia física foi socorro valioso para que te não arrojasses a tremendas lutas do espírito. Então, às vezes, chega a moléstia física e nos prende a um leito. Nos prende, nos segura, e isso impede que nós, como ele diz, arrojar, ou seja, irmos de forma impetuosa a caminhos que depois nos levarão ao arrependimento. Então, muitas vezes vamos ter a doença física como um grande benefício para darmos aquela parada. É a dor convidando a parar, refletir no caminho que está sendo percorrido. Foste surrupiado na vantagem financeira que te colocava em destaque no trabalho que te assegura a subsistência, ou seja, fomos roubados. E se meditas severamente no assunto, observarás que a suposta humilhação te livrou de compromissos perigosos e arrasadores. Ora, como é que eu vou meditar? Mas e se não foi isso? Mas Deus não é Pai? Se estamos fazendo a nossa parte, por que Ele permite que uma coisa dessa aconteça conosco? É porque dali e ali haveremos de encontrar preciosa lição. Se entendemos isso, e apenas se entendermos isso, poderemos reconhecer o benefício e, então, agradecer. Se virmos como uma injustiça, uma maldição, algo que não poderia efetivamente acontecer na nossa vida, não há benefício e muito menos agradecer. Vou agradecer a maldição? Faz sentido? Perdeste recursos materiais
que apenas te acrescentariam o reconforto desnecessário no carro da própria existência. E se te deres ao exame desapaixonado da própria situação, verificarás que alijaste o peso dourado de enfeites suntuosos que te fariam, provavelmente, a vítima de criminosos assaltos. Então, se eu tivesse aquele dinheiro, eu compraria joias, carros valiosos. E isto, neste mundo ainda imperfeito, não é? Onde o mal, que é essa imperfeição, ainda está aí em quantidade significativa, poderia nos deixar expostos realmente à sanha dos criminosos, colocando-nos em risco. Então, mas nós não sabemos disso, realmente, nós não sabemos, mas o alto sabe. O alto sabe. Ele nos conhece, então ele procura nos trazer um contexto que é o que melhor vai nos favorecer no nosso aprendizado e não no nosso conforto. Porque nós não viemos aqui para ficar no conforto. Nós viemos aqui para passar por provas e expiações. Certo? Claro que vamos ter condições para passarmos por essas provas e expiações. Mas tem gente que não tem condição nenhuma, mas para esses espíritos, as condições vêm de forma diferenciada. Todos nós temos condições. E tem pessoas que têm muitas condições materiais e não têm condições emocionais. E precisam de outro tipo de suporte, de outro tipo de apoio. E muitas vezes, quando a gente pensa, a pessoa tem condições. A gente pensa nas condições materiais, mas elas não são as que nos garantem o bem-estar. Se nós temos condições materiais, mas não temos condições mentais nem emocionais, olha, não vale nada. Quantas pessoas que têm tudo e se sentem vazias e deprimidas e sem vontade de viver? Não é o que se tem fora, mas é como se vive dentro. E aí, a perspectiva que Jesus nos traz da vida, e inclusive da presença onipotente, onipresente, magnânima, benevolente, justa de Deus nosso Pai, ela é fundamental para que nos sintamos o quê? Mais seguros, mais confiantes, mais serenos diante de todas as adversidades. Porque todos nós nesse mundo passamos por adversidades. Aquele lá está na cobertura, na frente para o mar. Ele tem outros tipos de adversidades que não as materiais. Nós que estamos ainda presos na matéria, estamos encarnados e nos deixamos impactar pelos 5 sentidos físicos, não é? Visão, tato, paladar, olfato, audição. Nós estamos ainda, por vezes, valorizando muito o que nos impacta os sentidos. Eu percebo que neste século XXI, que só está começando, nesse terceiro milênio, então, que só está no iníciozinho, muita coisa vai mudar na percepção do ser humano diante da vida. Já está mudando. Né? A alma, o coração do ser humano está em crise, está conflitado, os valores estão se entrechocando. E isto está fermentando. Muitas crises internas, conflitos internos, mas isto é o fermentar. Como somos imortais, vamos resolver e já estamos resolvendo todos esses conflitos. A própria reencarnação já é um tratamento para os nossos conflitos. Todo o processo, que é um processo lindo, desde o início,
quando os espíritos começam já a vislumbrar uma possibilidade de reencarnar, a construção do planejamento reencarnatório, o processo gestacional, o início da vida encarnada, a continuidade, o acompanhamento do anjo guardião, dos espíritos benfeitores, o final desta vida, o retorno à pátria espiritual, o balanço da encarnação, um processo longo e pensado a miúde, pessoa a pessoa, cada um na proporção que o próprio indivíduo já esteja predisposto ao despertamento de si mesmo para as realidades da vida verdadeira. Se ainda é aquela pessoa que está no sono profundo e que nada disto toca, fica num sistema mais simples. Por quê? Porque ela ainda não tem muito para dar de si mesma, porque ainda não quer. E isto é respeitado, livre-arbítrio. Cada um de nós é que vai estabelecer o ritmo do seu próprio caminhar. É justo isso, não é? Muito bem. Emmanuel continua. Amargaste a deserção do amigo em cujo afeto depositavas a maior esperança. E se estudares a ocorrência com plena isenção de ânimo, ou seja, sem rancores e mágoas, concluirás que o tempo te libertou de um laço impróprio que se transfiguraria talvez de futuro em pesado grilhão. Então houve ali aquela decepção, houve aquele afastamento, e isto nos poupou, mas não sabemos, porque não sabemos o futuro, mas o alto sabe, de amargas consequências daquele relacionamento. Então já houve ali, logo num determinado momento, uma decepção, um afastamento, é um livramento, é o típico, não é? Livramento. Por isso é que, sabendo como é a providência divina, quando essas coisas acontecem, é por isso que Emmanuel coloca o título, agradeçamos sempre, porque sempre a providência divina está providenciando, por isso, né? Providenciando melhor para nós, ou melhor para nós. Sabedores disso, as coisas acontecem e nós agradecemos. Emmanuel continua. Não te confies às aparências das situações. Ai, olha o que aconteceu, me traiu, e agora? Ai, que ingratidão, que... E é isso. A aparência parecia que era isto, mas isso era, na verdade, um livramento que eu nem estou me dando conta porque eu não tenho como saber. Mas o alto sabe. Não te confies às aparências. Louva o céu azul que te imprime euforia ao pensamento, mas agradece também a nuvem que te garante a chuva mensageira do pão. Então, se as alegrias têm em nós importante função, também as lágrimas e dores têm suas importantes funções. E ele conclui dizendo: mesmo que não entendas de pronto, ou seja, a partida, mesmo que não entendas de pronto os desígnios da providência divina, recebe a provação como sendo o melhor que merecemos hoje, em favor do amanhã. E ainda que lágrimas dolorosas te lavem a alma toda, rende graças a Deus. Vamos reler esse último parágrafo. Mesmo que não entendas de pronto os desígnios da providência divina, e estamos todos perplexos com uma doença que chegou e que está levando os nossos afetos, assim. E nós perplexos, sem entender. E ele diz:
mesmo que não entendas de pronto, e muitas vezes só vamos entender lá quando retornarmos ao mundo espiritual. Os desígnios da providência divina recebe a aprovação como sendo o melhor que merecemos hoje em favor do amanhã. E ainda que lágrimas dolorosas te lavem a alma toda, rende graças a Deus. É isso que vamos fazer agora, então. Vamos render graças a Deus. Gostaríamos, antes da prece, de convidar os amigos no dia 7 de agosto deste ano, de 2021, porque pessoas podem ouvir, vai ficar, não é, na internet, daqui a anos, vão ouvir, olha, foi em agosto de 2021, foi no dia 7. Então será no próximo sábado, dia 7 de agosto de 2021, às 15 horas do Brasil, 19 horas de Portugal. Vamos ter, num link que eu vou deixar na descrição, um link para um seminário que vamos fazer, seminário do projeto Imagem, que é um projeto que traz obras espíritas ilustradas, contando a obra. Então, nós vamos fazer esse projeto Imagem no sábado, contando sobre os 5 casos de desencarnação do livro Obreiros de Vida Eterna, do espírito André Luiz, psicografia de Chico Xavier. Então, aqueles que puderem, que quiserem, estão convidados. Hoje é dia 3 de agosto, então do dia 3 ao dia 6 vamos estar divulgando esse seminário e estão todos convidados. Ele será online e depois nós vamos colocar a gravação do seminário no canal. Então também, quem não puder, não tem problema nenhum, vamos depois colocar o seminário, talvez em 2 partes, no canal Videira Espírita, ok? Vamos orar. Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor. Rendemos graças a Deus nosso Pai, pela abençoada reencarnação que neste momento estamos vivendo. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a termos calma diante dos desafios que nos chegam, a entendermos as nossas provações como oportunidades de aprendizado, de crescimento, de reparação também, junto às nossas consciências. Abençoa-nos, Senhor. Abençoa o nosso anjo guardião. Abençoa os nossos lares, famílias, afetos. Abençoa igualmente, Senhor, todos os nossos irmãos de humanidade, em especial aqueles que neste momento estão sofrendo, principalmente aqueles que estão revoltados e desesperados com o sofrimento. Fortalece-os, Senhor. Fortalece-os no entendimento da bondade infinita de Deus. Que as tuas bênçãos estejam em nós e entre nós, Senhor, hoje e sempre. Graças a Deus. É isso, queridos amigos. Que Jesus nos abençoe a todos. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Gotas do Evangelho. Muita paz.